Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando aqui com o segundo vídeo da semana, né, para a região Nordeste. Eu prometi esse vídeo aqui para vocês. Se saísse a atualização dos 6 meses, saiu. Agora a gente já pode ver até março e pode dar uma olhada o que atualizou. E a gente vai olhar questões tanto de volumes previsto, como também as questões oceânicas, que são as mais delicadas e mais importantes para a região Nordeste. A notícia é boa. Não vou deixar ser muito na expectativa, não. A notícia não é ruim, não. A notícia é boa. Vamos dar uma raciocinada, então fica até o final do vídeo. Bom, aí você escolhe, porque você pagou para estar aqui dentro e você faz o que você quiser, né? Tá bom? Talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo, porque a gente vai ter que falar sobre três coisas, né? Vamos falar aqui rapidamente sobre os próximos 15, 45 e depois sobre os próximos 6 meses. Então talvez o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, você faz uma escolha na vida. Assiste ou não assiste, né? Vamos lá então, ó, pessoal, nos próximos dias aí, ó, agora no dia 8, nós vamos ter a volta das chuvas aqui pro leste do Nordeste, principalmente para Pernambuco e Alagoas, nessa parte mais do litoral, especialmente o litoral norte, né? Não é um volume muito alto. Aqui nessa região do Pernambuco e Alagoas aqui vai ser uma boa chuva, viu? Aqui vai ter uma boa chuva, o litoral da Paraíba também deve ter alguma coisa, mas também logo ela vai diminuir ali depois do dia 10, certo? E aí vai ter aquela chuvinha muito fininha aqui no leste baiano, né? Nas regiões, esse cinza vocês sabem que é aquela chuva meia fina, né? Mas veja que nós não temos quase verde, né? Alguma coisinha ali no dia 12, né? Ó, o litoral norte de Pernambuco vai ser mais beneficiado nesses próximos dias, como o recôncavo também. Ali abaixo de Salvador também pode ter alguma coisinha de 12 para 13. Mas veja que os volumes não são tão altos, né? E quando depois do dia 15 ali 16 o verde desaparece, fica só o cinza, que aí é aquela coisa, 1 ou 2 milímetros a cada 6 horas, é aquela chuva muito pequena que talvez não. E agora ele não quer andar. Muito bem. Ó, chegando aqui, ó, e essa situação permanece. Depois do dia 15, 16 parece que dá uma diminuída ainda maior, certo? A gente vê um cinza ainda mais claro e a gente pode chegar aí até o dia 21 nessa situação. O volume desses 15 dias esperado é esse aqui, ó. Aqui, ó, uns 25 a 35 milímetros aí para o Pernambuco, Alagoas. Pode acontecer mais, né? E uns 30 milímetros aqui para a Bahia. O restante em torno de 12, 14, 10, né? Isso para todos os 15 dias. Então a gente vê uma diminuição aos poucos, lentamente. Agora a gente vai dar uma olhada na chegada de umidade das trovoadas, que começam a chegar pelo oeste baiano, sudoeste baiano, pode chegar na região de Irecê, sul do Piauí, sul do Maranhão, e depois nós vamos olhar os 6 meses à frente, como é que está a situação, né? Aí, ó, começa o que? Claro que, dando sequência até o final de setembro, a gente ainda vai ter mais algumas chuvas de ondas de leste. Está aqui, ó, umidade, né? Chegando e o acréscimo dos volumes, chegando a 40 e poucos milímetros. Mas começa a chegar a umidade pelo oeste, né? E pelo sul. Então, ó, ali, especialmente, cara, nos últimos dias de setembro já pode ter alguma coisinha aqui, ó, chegando. Bem leve, velho. E na primeira quinzena de outubro aí, ó, pessoal, até o dia 5 de outubro, a gente já tem aqui no oeste baiano cerca de 20 milímetros previsto. Então, sudoeste, cerca de 10 milímetros. Sul do Maranhão aí, ó, alguma coisa, né? Então, a gente já tem aí alguma coisa acontecendo, certo? E como eu falei, deve continuar acontecendo alguma coisa do leste aqui, porque aqui o volume vai aumentando. Embora nessa parte sul da Bahia comece a ter influência aqui, ó, dessas chuvas que vão começar a chegar alguma coisinha das frentes frias aí. Mês de outubro vai avançando, cara. Aí até o dia 10, até o dia. Interessante, tem hora que ele para aqui. Até o dia 15, ó. Olha até o dia 15 de outubro, na primeira quinzena. A gente já tem algumas chuvas aí. O oeste baiano já pode bater 40 milímetros, sudoeste 20, né?
Tá? Aqui, ó, aumenta porque nós temos a soma da chuva das ondas de leste inicialmente. Depois vai continuar tendo chuvas, né? E a gente vê aí um aumento, sul do Maranhão com alguma coisinha, muito pouquinho ainda, né? E aí a gente consegue chegar aqui até o dia 21 e veja que já temos aí algumas chuvas para a Bahia nesse mês de outubro, começando o processo. Também sul do Maranhão e sul do Piauí. O norte do Nordeste não tem expectativa, né? Norte do Maranhão, boa parte do Piauí, Ceará, sertões do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, norte da Bahia ainda segue sem nada, nessa época não é normal ter também e tal, né? É isso. Vamos dar uma olhada agora. Agora a gente vai ter que passar para o modelo nacional, porque não dá para pegar só o Nordeste, vamos ter que pegar tudo aqui, porque ele não aceita. Ó, e você vê aqui no nacional, falando de Nordeste, ó, que ela está vindo, ó, do norte, do sul e avançando sobre o centro do Brasil e começando a chegar no Nordeste, mais ou menos dentro do período correto, certo? Chegando aí, vamos dizer assim, né, mais cedo em relação ao ano anterior, mas dentro do período normal. Vamos dar uma olhada então como é que fica a questão aqui do Nordeste, né? Aí, ó. Cara, é o seguinte, ó. Outubro já está aí, né? A gente está vendo um outubro já quase todo aí, até o dia 21. Então, a próxima semana a gente já vê o mês todo. Vamos nos ater novembro para frente. O que acontece em novembro? Diz que o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Norte do Piauí ficaria normal. Mas o normal nessa época é não chover. Novembro não. Anormal é chover. Então, para nós termos chuva aqui nessa região, nós teríamos que ter alguma coisa verde. O azul, para dizer, ó, vai ter um evento. Mas assim, também vale alertar o seguinte: de repente, se chegar uma chuva em novembro na região, não vai dizer assim, não, é porque esses eventos fora do normal, eles acontecem, os modelos só conseguem pegar na última hora. Às vezes na última semana, nos últimos 15 dias, nos últimos 3 dias. Há algumas coisas que só consegue pegar nas últimas 6 horas, né? Então são extremos, né? E aí Maranhão, Piauí e Bahia em novembro ele ficaria 15 milímetros abaixo do normal, assim como Alagoas e Sergipe. Isso aqui a gente já vai dar uma atenção, porque novembro já é um mês que chove na Bahia, é um mês que chove no Maranhão e no Piauí. No final nós vamos falar também sobre o oceano, aí, que é muito importante, viu? Cara, é o seguinte, esses 15 aqui a gente não leva muito em consideração. Esses 15, quando a coisa está mais ou menos dentro do normal, não tem nenhum problema acontecendo, geralmente chove mais do que a previsão. Geralmente chove mais do que a previsão. Então aqui, praticamente, esses 15, provavelmente é mais fácil que chova dentro da normalidade do que esses 15 façam algum efeito. Mas, vamos dar uma olhada no que significa. Ó, para Maranhão, mês de novembro, cerca de 90 milímetros aqui na parte mais ao sul, né? Ele está dizendo aqui que no Maranhão aqui ainda tem essa manchinha que seria 35 a menos, certo? E Piauí cerca de 82 milímetros. Então assim, deve cair essas chuvas em novembro aí, na parte mais ao sul, né? A Bahia em novembro são 78 milímetros na região aqui de Irecê e 157 milímetros na região oeste da Bahia, né? Então, sudoeste, Irecê, em torno de 80 milímetros. Provavelmente essas chuvas de 80 a 100 milímetros devem cair. É mais provável que seja isso do que menos, tá certo? No mês de dezembro, cara, a região toda fica mais ou menos desse jeito, com 15 milímetros a menos. Mas, como eu falei para vocês, eu acredito que isso aqui é semelhante a este branco aqui, ou seja, normal, porque 15 milímetros é muito pouco e eu acredito mais que fique dentro da normalidade do que abaixo. Mês de dezembro, mais uma vez, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, né? Alagoas, Sergipe, né? Norte, Piauí, Norte do Maranhão, tem pouca coisa mesmo no mês de dezembro, é muito pouco, muito pouco. Só para vocês terem uma ideia rápida, o Ceará tem 19 milímetros, né? Rio Grande do Norte também, Paraíba 15, Pernambuco tem 35, né? Então assim, são volumes pequenos, é a pré-estação que está começando, né? Que ela começa mais em janeiro.
mas dezembro já pode ter alguma coisinha, a não ser que a gente tenha alguma coisa, né, de novidade, não é tão, né? Agora, Maranhão e Piauí, na parte centro-sul do Maranhão e Piauí, esses já tem mais, né? Por exemplo, Maranhão são 145 milímetros esperados para dezembro e 120 para Piauí. E aí eu acredito que vai ser mais ou menos isso, em torno da média ou até um pouquinho a mais, embora aqui esteja dando 15 milímetros. E Bahia? Bahia é o seguinte, Bahia na região de Sudoeste, Irecê e tal, já bate aí uns 100 milímetros, né? E deve cair isso aí. No Oeste seria 165. Nós temos esta mancha aqui, ó, com 35 a menos, né? Ficaria 130. Mas é uma mancha muito isolada, né? Não acredito nem que isso aconteça. Tá certo? Aí vamos avançar para janeiro, né? Janeiro tem um pouquinho de preocupação. Aqui tem uma melhora, ó. O norte começa a chegar aqui, ó. Maranhão ficaria dentro da média ou acima, né, da média. Piauí quase todo dentro da média. Ceará ficaria o norte dentro da média e o restante 15 milímetros. Mas 15 milímetros não vale nada, assim como o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Bahia, parte norte, 15 milímetros, que também não vale nada. Essa parte aqui, em janeiro, chama um pouquinho de atenção, que são 35 milímetros a menos. Isso aqui pode trazer algum impacto, né? Se algum veranico, alguma coisa. Por exemplo, o mês de janeiro, a Bahia aí, também fica em torno de 100 milímetros na região de Irecê, né? E aqui está dizendo que ficaria 35 a menos. Mas pode ser que acabe chovendo bem próximo da média, porque é comum, cara, é comum. E também tem o seguinte, daqui para lá tem muitas correções para acontecer, né? E já o Oeste ficaria são 140, né? E então teria uma parte com 35, outra parte com 15 a menos e tal. Mas eu não acredito aí que vá trazer impacto, não. Ceará, Maranhão, Piauí, por exemplo. Maranhão já é 220, Piauí 200, né? Ceará 76, né? Rio Grande do Norte 70, Paraíba 60, Pernambuco 80, né? Alagoas e Sergipe 40, 46. E deve cair isso, a média. Por quê? Porque esses 15 não deve se manter. Quer dizer, é mesmo que nada. Vamos desconsiderar estes 15 aí pelo fato de que sempre cai um pouquinho a mais, entendeu? Se fosse muita coisa, 50, 60, aí a gente tinha que considerar uma parte, né? Porque aí estava apontando um problema. Para fevereiro, aí aquela parte da Bahia, ó, que estava meio sofrida, ela melhora, ela volta para dentro do normal. E fevereiro, Bahia, estamos falando de quê? Aí também já cai a chuva de fevereiro da Bahia, cai para 70 milímetros na parte de Irecê, sudoeste, norte, né? E 126 para o oeste, mas pelo menos diz que vai cair em torno da média, né? Sul do Maranhão e sul do Piauí também ficaria com 15 milímetros, mas a gente também desconsidera. Fevereiro aí para Maranhão ainda é de 220 também, 180 para o Piauí. Fevereiro para o Ceará em torno de 100 milímetros, em algumas partes, outras mais. Rio Grande do Norte 90, Paraíba 70, Pernambuco 100. E aqui no sertão do Rio Grande do Norte, da Paraíba e essa parte do Ceará, nesse momento está indicando alguma coisa como uns 35 abaixo, o que poderia atrapalhar um pouquinho. O restante eu não acredito que atrapalhe, certo? E finalmente chegando no mês de março, que é o mês mais sensível, eu acho que melhorou bastante. Por quê? Porque o mês de março a coisa já melhora muito, né? Para o mês de março, na maioria, eu estou falando principalmente da parte norte, no mês de março, né? Aqui na parte do sul do Piauí, sul do Maranhão e Bahia começa a dar uma diminuída. Mas na parte norte aqui ela aumenta bastante, né? Então o que acontece? 15 milímetros a menos. Eu acho mais parecido com acontecer dentro do normal ou até um pouquinho acima. E março aí, para Maranhão, por exemplo, estamos falando de 230, 160 para o Piauí, 180, 190 para o Ceará, 150 para o Rio Grande do Norte, né? 120 para Paraíba, Pernambuco é mais fraquinho, aí, 110, Alagoas, Sergipe 52, 53, né? E a Bahia 80 e 140. E ó, ainda ficaria mais ou menos isso dentro da média.
Então eu acho que esses volumes vão acontecer, certo? Então assim, o março melhorou, porque o fevereiro estava ruim, deu uma melhoradinha, e o março, apenas aqui ó, no litoral do Ceará, litoral do Rio Grande do Norte, está dizendo aqui que poderia ter 35 a menos. Mas talvez isso não aconteça. Agora, agora pessoal, nós vamos dar uma olhada no oceano, que é a parte mais sensível nossa. A gente vem falando sempre isso para vocês, né? E vocês vêm entendendo, né, o que. E agora a gente tem novas informações para a gente fazer novas comparações e tal. E vamos lá, né? Ó, vamos ver aqui. Vamos olhar o Atlântico Sul, né? Depois nós vamos olhar o Atlântico Norte. Esquece Lanina, não vou nem olhar Lanina para a gente não perder muito tempo. Lanina não existe, né? Mas vá por mim, esquece. Esquece, pai. Ela não vai nos ajudar. Ela vai estar com a característica de neutra. Ela não vai, mesmo que ela existisse, não iria influenciar. E ela está fraca, talvez nem chegue a acontecer e não vai conseguir mudar campos de pressão, não vai influenciar nada. Mas também não vai atrapalhar. Então esquece Lanina, vai de conta que não existe. Vamos ficar atento ao nosso oceano aqui. O que acontece aqui, pessoal? Ó, a linha zero, é bem aqui, ó, linha zero, olha a minha bolinha passando aqui, ó. Né? Então, ó, da linha zero para baixo é o Atlântico Sul, da linha zero para cima é o Atlântico Norte. O que rola? Nessa época do ano, né, na época que nós estamos aqui no verãozão, a ZCT está lá em cima no Atlântico Norte. E nós queremos que ela desça para o Atlântico Sul aqui e que trabalhe aqui entre 10 graus e 0 grau, né? Para poder trazer chuva na parte norte do Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e às vezes até um pouco de Alagoas e norte da Bahia aí. E às vezes pode pegar se ela descer a 10 graus, né? Então o que rola? Nós estamos aqui ó, com meio grau acima no mês de março, certo? Nem vamos ficar olhando os meses de agosto, setembro, outubro, porque isso aí também não vai fazer diferença para nós. Não interessa fevereiro e março. Ó. Fevereiro, mais ou menos a mesma coisa. Janeiro, mais ou menos a mesma, até mais quente, janeiro. Ó. Então nós estamos aí numa situação de temperatura com meio grau acima e meio grau acima aqui na parte também norte. Se eu olhar aqui ó, o Atlântico Norte, ele está aqui, ó, tá vendo aqui a linha zero? Ó, a mesma temperatura não, a mesma anomalia que nós temos aqui é a mesma anomalia que nós temos aqui. O problema, agora preste atenção nesse ponto, que senão você não vai entender. O problema é que não adianta a gente ter meio grau aqui acima e meio grau aqui e ficar dizendo, mas eu preciso que a anomalia aqui no norte seja mais baixa. Não. Por quê? Porque nessa época do ano, mês de fevereiro, especialmente mês de março e abril, a temperatura aqui da linha 0 aos 10 graus aqui, ó, nessa mancha aqui, a temperatura normal para este período desta água, já que o sol desce e vem para cima da gente, ela normalmente ela é maior do que aqui. Tá certo? Este é o ponto. Vou provar para vocês agora. Prestem atenção que a gente vai provar para você agora, porque aqui a gente prova as coisas que a gente fala. Vamos ver, isso aqui não é anomalia, isso aqui é uma foto de hoje, né? 5 de setembro, na verdade hoje é 6, mas ela atualiza só 7 da noite, então a atualização de ontem, 5 de setembro, né? Então vamos olhar como é que ela estava em março. Ó, mais ou menos aqui, 19 de março, que é uma data ícone, né? Ó, olha só como é que está essa temperatura da linha 0 aos 10 graus. No março passado, estava muito quente. Mais quente do que a parte de cima, né? Então, o que rola? Essa temperatura aqui, ó, nós estamos falando aí de 1, 2, 3 tons. Então, 1, 2, 3. Estamos falando de 29,5 a 30 graus. Vamos lá, 30 graus. Essa parte aqui de cima, ó, acima da linha lá, este vermelho e tal, aqui, ó, nós estamos falando de 28 a 28,5 e tal, 28 a 29. Então, estou falando de 30 e estamos falando de 28 a 29. Então, tem 1 grau a 2 graus de diferença aqui. Só que, quando você olha a anomalia disso aqui, ó, vamos olhar a anomalia disso aqui, também no dia 30. Aliás, não era 30, era 19 que nós estávamos, né? Vamos ficar no dia 19, que é para ficar um negócio bem
certinho. Ó, a anomalia. Aqui dizia que nós estava 1,4 até 1,8 graus acima do normal naquela época. Então quer dizer que a temperatura normal aqui, se lá estava 30, né? O normal é 28,5, 29. Nós estávamos com 30, né? Então, se hoje nós estamos dizendo que vai ficar entre normal e meio grau acima, estamos falando de 28,5 a 29. Acontece que aqui em cima, ó, também estava aí 1 grau a 1,4 acima do normal, e a temperatura é mais baixa. Era só 28, né? 28,5, né? Mais ou menos, né? Então assim, ó, o normal da temperatura nessa região aqui acima, gente, do 0 a 10 graus aqui, ó, o normal dela aparentemente é em torno dos 27, 27,5, por aí. E aqui embaixo 28,5, o normal. Então, se eu tiver um empate técnico, ou seja, se eu tiver a mesma temperatura em cima, a mesma temperatura embaixo, a água de baixo vai estar mais quente. A mesma temperatura que eu falo em anomalia. O que é anomalia, Francisco? Anomalia é aquilo acima do normal. Se em março e abril, da linha 0, né, aqui 0 a 10 graus sul, o normal é ser 30 graus, e do 0 a 10 norte, o normal é ser 29, se eu tiver meio grau acima nos dois lados, eu vou ter um com 29,5 e outro com 30,5. A diferença será mantida. Esse é o ponto. Foi esse o ponto que a turma se perdeu o ano passado, né? Porque quer dizer, o Atlântico Norte está quente, mas o Atlântico Sul também estava. Anomalias estavam mais altas. Só que a temperatura de baixo normalmente é maior, então a anomalia indicava que nós estávamos à frente. Mas eles sabiam disso. Isso aí é só H, né? Eles queriam outras coisas. Tal. Ninguém vai falar disso mais, né? Ou deveria falar? Eu não vou falar, vocês podem falar. Ó, então o que rola aqui? Isso prova o seguinte, quando a gente volta aqui para a nossa realidade atual, certo? Ó, vamos ver aqui, março. Pronto, nós estamos vendo aqui, ó, linha 0, 0 a 10, sul, 0 a 10 norte, né, graus, né? Então, o que rola aqui, ó? Rola que aqui está dizendo que na parte de 0 a 10 nós estamos meio grau acima, mais ou menos. Esse amarelinho aí é meio grau acima. Meio grau acima do normal. E aqui no 0 a 10 para baixo nós temos a metade com meio grau e a metade com o normal. Acontece que nessa época do ano normal aqui, a temperatura ia ser uns 28,5, 29, né? Nós temos meio grau acima. E aqui é para ser uns 27,5, 28. Então aqui tem uma diferença de 1 grau para cá. Aqui fica mais quente 1 grau. Se a previsão está dizendo que nós vamos ter anomalias iguais na região lá, significa que a minha temperatura real, né, da linha 0 a 10 sul, ela vai estar 1 grau acima. Isso é suficiente para atrair as nossas ECT. Esse é o ponto. Isso é suficiente para atrair as nossas ECT. Então, assim, nós não vamos ter seca. Esse é o ponto. Pelo menos as condições oceânicas indicam isso. Os modelos também estão indicando dentro do normal. Então, não vamos ter uma seca. Podemos ter verões, veranicos, problemas, dificuldades, atrasos, porque é Nordeste. Isso aqui é Nordeste. Quem não aguenta não pega na rodia, né? Quem não pode com pote não pega na rodia. Show de bola, tamo junto.